Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é sobre Beatriz Pacheco. Beatriz Silva Pacheco Gonçalves era uma menina de 11 anos que desapareceu no dia 17 de junho de 2012, há 8 anos atrás, na cidade de Sarandi, no Paraná. O caso: Beatriz era moradora de Maringá, mas havia ido a Sarandi para uma festa. Por volta das 5h30 da tarde, ela e um primo, da mesma idade, saíram na rua para brincar, em um bairro que fica localizado entre a cidade de Maringá e Sarandi, quando foram abordados por um homem que aparentava ter mais ou menos 50 anos e estava numa bicicleta. O homem havia oferecido R$10 para que as crianças o acompanhassem para cuidar de um cavalo que estava num matagal ali perto. Beatriz aceitou e acompanhou o homem. O garoto, o primo dela, até acompanhou Beatriz por um tempo, mas desistiu e voltou para a festa. Corpo encontrado. Cerca de 200 policiais civis e militares de Maringá e Sarandi foram mobilizados para procurarem pela garota. Por volta das 11h30 do dia 18 de junho, dia seguinte ao desaparecimento de Beatriz, seu corpo foi encontrado. Ela estava nua em um matagal alto, perto de uma estrada rural que ficava a mais ou menos 1000 quilômetros da onde ela havia sido vista pela última vez. Suas roupas foram encontradas nas imediações. Segundo o delegado da Polícia Civil de Sarandi da época, José Maurício Lima Filho, o corpo tinha marcas de estrangulamento e havia muito sangue na região genital, o que aumentavam as suspeitas de que Beatriz havia sido vítima de violência sexual. Ela também tinha lesões superficiais no pescoço, seios e testa. À época, o delegado afirmou que esse caso seria muito difícil de ser resolvido, mas apesar de não haver nenhuma pista concreta, a polícia já tinha vários suspeitos. Laudo da morte. No mesmo dia em que o corpo de Beatriz foi encontrado, o Instituto Médico Legal divulgou o laudo de sua morte. Ela havia sido estrangulada durante o estupro. O IML coletou amostras no corpo da menina e estas foram enviadas para análise em Curitiba. Naquela época, a polícia esperava encontrar algum DNA que pudesse ser confrontado com os suspeitos do crime. Retrato falado do suspeito. No final de junho de 2012, a Polícia Civil de Sarandi divulgou um retrato falado do que poderia ser o homem que assassinou e estuprou Beatriz. O homem aparentava ter entre 40 e 50 anos, 1,70 e 1,75 metros de altura, cabelos grisalhos e pretos, olhos castanho escuro e aproximadamente 76 quilos. A única testemunha do caso, primo de Beatriz, disse ainda para a polícia que o homem usava um agasalho azul claro ou cinza, com algumas coisas escritas nas costas, e a bicicleta do suspeito também era de cor azul. Novos suspeitos do caso. O exame de DNA coletado pela Polícia Civil havia inocentado o principal suspeito do assassinato de Beatriz. Porém, no dia 2 de agosto de 2012, o então delegado-chefe, José Maurício de Lima, confirmou que havia mais 8 suspeitos do assassinato da menina, mas que não iria deter nenhum dos homens, pois queria ter certeza das acusações. A polícia também havia colhido vestígios de diversos homens que moravam em Campo Mourão, cidade que fica a 100 quilômetros de Sarandi. Nenhum nome foi divulgado para que nada atrapalhasse as investigações. Além disso, o delegado também não informou o motivo das suspeitas com relação a esses homens que moravam a cerca de 100 quilômetros do local do assassinato. Na época, o jornal Diário do Norte do Paraná divulgou que um homem desconhecido da família apareceu por volta das 3 horas da manhã no velório da menina. Ele usava capa de chuva e capacete. Ele perguntou se Beatriz tinha mesmo só 11 anos e deixou a sala sem dizer mais nada. À tarde, o mesmo homem apareceu minutos antes do sepultamento de Beatriz, demonstrando muito nervosismo. Sua aparência lembrava o retrato falado feito pela polícia, mas o cabelo estava recém-cortado. Ele ajudou a levar o caixão até o túmulo e depois deixou o local. A família de Beatriz estranhou a situação e ligou para a polícia, que decidiu investigar sobre o homem. Arquivamento do caso. Em todos os documentos e notícias que procurei, não vi nenhuma palavra que descrevesse que o caso tinha sido encerrado. No entanto, é possível notar que ele foi arquivado em decorrência da falta de provas. 150 pessoas foram investigadas, 64 exames de DNA foram feitos,
mas nenhum foi reconhecido. Além disso, não houve nenhuma outra informação que ligasse os suspeitos à morte de Beatriz. As evidências mostraram que as chances do assassino conhecer a família de Beatriz e a garota eram muito grandes. Reviravolta. Em outubro de 2019, a Polícia Civil de Curitiba prendeu Carlos Eduardo dos Santos, suspeito e réu confesso do assassinato da menina Raquel Genofre em 2008, na mesma cidade. A Polícia Civil de Maringá suspeitou a semelhança entre Carlos Eduardo e o retrato falado do assassino de Beatriz, e entrou com um pedido de exame das amostras de Carlos Eduardo e das que foram coletadas no corpo de Beatriz em 2012. Carlos morou por um tempo em Mandaguari, cidade que fica a cerca de 23 quilômetros de Sarandi, onde ele tentou sequestrar uma criança. Além disso, Carlos Eduardo também é acusado de diversos outros crimes, mas eu vou falar sobre ele no caso da Raquel, em outro episódio. Bom, o caso de Beatriz Pacheco termina aqui. Infelizmente, eu não encontrei nenhum dado, nem nenhuma notícia, nem nenhuma informação que falasse se os exames de DNA coletados em Carlos Eduardo batiam com os exames coletados no corpo de Beatriz. Porém, em tudo que eu pesquisei até o momento, nada foi resolvido do caso. Acredito que a investigação sobre a morte de Beatriz não irá parar por aqui. A família, a população e principalmente a mãe da garota ainda esperam por justiça. Ainda esperam que o assassino de Beatriz seja preso. E nós também esperamos. Já faz 8 anos. Boa noite e bons sonhos. Ei, peraí, não desliga não. Para continuar com o nosso podcast, uns amigos me incentivaram a fazer uma vaquinha solidária. Então, se você quiser contribuir com o projeto, ajudar o projeto por mês, é só doar lá no Padrim. Eu vou deixar o link lá no Instagram, então é só clicar lá e ajudar. Qualquer R$1 que seja, já é uma grande ajuda, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.